Ó, aqui é uma explicação pra você entender. Vou até botar aqui, velho. Pronto, acho que agora ficou bem claro. Por que usar a propriedade key em listas no React? Quando você está no seu componente React, você tem um array, por exemplo, igual esse array aqui, que tem o ID e valores de frutas aqui. Se você quiser listar esse array, você vai fazer um map ali e vai jogar os valores aqui dentro ali. Muito provavelmente, se você já fez isso, eita, a lista ficou bem pequenininha, você já obteve esse erro aqui, ó. Each child in a list should have a unique key prop. Isso aqui é um erro que não vai interferir no resultado visual. Vai funcionar, isso aqui ele não vai bloquear, não vai crashar sua aplicação. Mas esse erro existe por quê? Por que raios fica dando esse erro e mesmo assim o componente continua funcionando normalmente? Por isso que eu quero mostrar para você porque que você tem que usar aqui em listas no React, se você está fazendo esse array e renderizando elementos, porque que aqui ela vai trazer uma performance melhor no seu projeto. Essa lista que você está vendo aqui, ela está sendo criada através desse array, né? O React vai criar uma representação em formato de objeto para esse elemento aqui. É essa representação aqui, por exemplo. Você tem o elemento L, que é o elemento pai, e o elemento L tem os children, né? A propriedade children, que vai ter os filhos, né? Os elementos que vão estar dentro do elemento L. E cada elemento é um elemento LI, que o children é um texto, que é o texto que a gente está vendo, observando ali naquela lista. Então a gente teria uma representação visual parecida com esse daqui. Uma div aleatória. Dentro dela tem o L e o L tem o LI com os valores dos children, né? Banana, pera, uva. O que acontece com o React? O React trabalha com a virtual DOM, ou seja, é uma DOM que é um espelho da DOM real, mas que o React roda um algoritmo por baixo para otimizar aquilo. Significa que, por exemplo, a gente tem essa listagem, se a gente quiser mudar em vez de pera, colocar maçã, o React vai identificar que apenas esse elemento foi modificado, que apenas essa linha foi alterada. Isso é uma forma de otimizar, em vez de ele ter que mudar toda a lista, ele vai identificar que apenas o valor children dessa child do elemento L foi alterado. E o que o React vai fazer? Ele vai gerar um novo objeto desse elemento aqui, alterando apenas o children desse elemento LI através do algoritmo lá de diferenciação e de reconciliação. O React vai identificar que o valor per LI ele foi alterado, o novo valor é maçã e vai incluir aqui dentro, sobrescrevendo e atualizando, renderizando apenas esse nó na árvore de elementos que vai acabar impactando a real DOM, que vai alterar os valores ali na interface visual. Tá, e onde é que entra a propriedade key nesse momento e por que ela é tão importante assim? Eu criei esse projetinho aqui simples, que vai apenas trazer uma UL vazia, e parecido com o que a gente tem ali no componente do React, a gente tem um array com valores, e esse array vai ser renderizado. Então, dentro dessa função render aqui, eu faço todas as etapas de renderização, e eu tenho um botão que vai fazer a ordenação, e outro botão que é uma ordenação com delay, que vai ajudar a gente a entender como é que isso aqui funciona. Se eu aperto no botão de ordenar, os valores estão todos misturados, né? Apenas o primeiro valor, ele está na primeira posição, está na posição correta, que se eu ordenar, ele não vai ser impactado. Então, se eu aperto aqui no botão ordenar, magicamente eles mudaram de canto. Aparentemente, quando eu estou ordenando, parece que apenas esses 3 elementos aqui de baixo foram alterados, menos o primeiro elemento. Mas não, isso não está acontecendo porque o nosso código, que é uma falha do nosso próprio código, que se a gente conseguir identificar, na linha 16, ele está removendo todos aqueles elementos LI e deixando apenas o conteúdo da tag UL vazia. Por isso que eu criei o botão aqui de ordenação com delay para a gente conseguir observar. Observa aqui em cima na tag UL. A tag UL, se eu aperto aqui, ela fica vazia. Um elemento foi adicionado, depois outro elemento, depois outro elemento, depois elemento. Percebe que o valor 0, embora ele já estivesse na posição certa que ele deveria ficar, ele foi apagado e foi gerado novamente. Ou seja, houve uma renderização de forma desnecessária desse elemento na lista. É um elemento simples, não vai impactar, isso daqui não vai travar a aplicação de ninguém. Mas imagina que se a gente tivesse uma lista com vários elementos complexos, que é muito comum de a gente ver no React, a gente estaria renderizando de forma desnecessária um elemento que já está na posição normal dele, ele já está na posição correta. Mas você pode questionar, não, mas isso aqui é problema do seu código. O seu código bem aqui nessa linha, ele está substituindo todos os elementos por nada e depois repopulando. Realmente, isso daqui é uma péssima prática. O que a gente poderia fazer para otimizar isso daqui era verificar se o item que a gente precisa ordenar, ele já está na posição certa. E se ele estiver na posição certa, não precisa apagar o item para recriar ele exatamente do jeito que ele é, porque ele já está na posição correta. É exatamente isso que tem que fazer mesmo. Mas a pergunta é, como é que você vai fazer essa validação? A gente está lidando aqui com elementos LI que tem como valor do inner HTML um texto simples. Então basta eu criar o código e ele ordenar pelo valor dessa string que tem aqui. E olhando apenas para o valor fica fácil. O valor 3 ele tem que estar na segunda posição, o 20 na quarta e o 55 na última. Mas agora, se você, em vez de ter um texto, você tem elementos aninhados dentro da tag LI, do item da listagem, que valores aqui dentro dessas tags você tem que olhar para considerar
ordenação. Essa tag span, essa tag p, o button, entenda que o React é uma biblioteca. Ele não tem como definir, decidir para você qual parâmetro é relevante para fazer a ordenação. Se é a tag span, a tag p, tag button. E aí é onde entra a importância do atributo key. Quando você passa um atributo key que ele está atrelado unicamente a um valor único de um item na lista, por exemplo, banana tem um ID 1. Não é para nenhum outro valor dentro dessa lista ter o mesmo ID que ele. Quando você passa o atributo key usando ID, por exemplo, que é um valor único, agora o React ele consegue ficar olhando para a tag key e numa alteração da lista, se a lista for alterada, ele consegue olhar aquele item que tinha o atributo key, ele está na mesma posição ou não. Mais ou menos parecido com isso aqui. Essa era a representação antiga da nossa lista. O React vai identificar que esse item que está na primeira lista, que tinha a key 1, na nova representação da Virtual DOM, o primeiro item é na verdade um item que tem o atributo key como 3, que no caso aqui é uva. Ele não está olhando para os valores, ele está olhando agora para o atributo key. E a mesma coisa ele vai identificar que o último item antes ele era o 3 e no novo, na nova listagem, aqui é 1. Então o React vai conseguir identificar, opa, apenas esses itens foram alterados. Logo, o React ele vai fazer uma renderização, uma re-renderização no elemento apenas no que foi alterado. E pera? Pera não foi alterado. Na lista antiga ele estava na segunda posição, e na lista nova ele continua na mesma posição. Então, ela não vai ser impactada. Então, perceba que o uso do atributo key permite o React performar melhor a sua aplicação. Então, utilizem o atributo key. Porém, o valor desse atributo key, e aqui eu vou dar uma dica de ouro, tem que ser um valor único para aquele item. O que muita gente faz é isso daqui, ó. Como a gente está fazendo o map, o primeiro valor é o objeto, o item da iteração, né, o valor da iteração, e o segundo é um index. O que muita gente faz é pegar o índice dessa iteração e colocar aqui no atributo key. O que vai acontecer se a gente olhar aqui, vou limpar isso daqui, usando o índice como atributo key, a gente vai ter uma representação da lista parecida como essa. Agora banana, aqui dela não é mais o ID, que antes era 1, é o índice na posição daquela lista, que no caso é 0. Pera 1 e uva 2. Se a gente quiser criar uma nova listagem, invertendo a posição dos itens na lista, uva vem para cima e banana vem aqui para baixo. Foi alterado. Mas perceba que o índice não foi. Porque por mais que você inverta, o índice nessa nova listagem de uva vai ser o índice 0, porque foi invertido. Então o React vai identificar, olha, não houve alteração aqui e não houve alteração aqui. Porém, ele vai identificar que os valores foram alterados. Isso nesse caso que a gente está utilizando, em que o inner HTML dessa tag ali é apenas um texto simples, talvez não tenha um impacto tão grande, mas quando você está trabalhando com elementos complexos dentro da tag ali, isso daqui vai ser extremamente oneroso para o React identificar que houve alteração na lista, mas as keys não foram alteradas. O React ele vai entrar em parafuso, vai bugar e vai tentar fazer uma diferenciação com o algoritmo lá de diff e reconciliação, e a performance do seu projeto vai pro ralo, porque isso daqui é totalmente antiperformático. Então, por isso, utilizem a chave key para valores que correspondam a valores únicos naquela lista. Eu espero que você tenha entendido isso aqui e grave isso, tatue isso em cima do seu coração para que você nunca esqueça. Quando fazer uma listagem, utilize o atributo key. Gostou dessa dica? Então, dá like e se inscreve no canal.